Vamos conversar agora aqui na Rádio Bandeirantes, porque hoje o Supremo Tribunal Federal está realizando uma audiência pública para tratar da questão de candidaturas avulsas. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, está conosco. Ele foi um dos que tiveram uso da palavra e se pronunciaram nessa audiência pública promovida pelo ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Como é que vai, deputado? Tudo bem? Uma boa noite ao senhor. Oi, boa noite, tudo bem? Pedro, boa noite, Thaís. Satisfação estar com vocês ao vivo na Rádio Bandeirantes, com todos os ouvintes. O senhor defendeu que posição lá sobre as candidaturas avulsas, hein? Eram duas as perguntas, né? A primeira era se o STF deveria tratar da questão e a segunda se os partidos políticos hoje são os meios melhores para que as pessoas concorram ou se eles praticam uma reserva de mercado. Quanto à primeira pergunta, nós deixamos muito clara a posição do Novo, que é de não interferência do Judiciário no Poder Legislativo, que é o foro adequado para decidir essa questão. Tanto é que a Apex, nesse sentido, em debate, e nós já participamos, inclusive, de audiências públicas nesse sentido. Nós acreditamos que é o Poder Legislativo que deve decidir. E o segundo é que, sim, nós somos favoráveis à candidatura independente, entendemos que as pessoas têm que ter a liberdade de poder concorrer, seja deputado, vereador, prefeito, presidente da República, o que seja, de forma independente de partido político. Agora, mais do que isso, eu procurei levar ao ministro Barroso, que está promovendo essa audiência pública, e aos demais presentes, a visão do Partido Novo de que a gente deve dar mais liberdade para a criação de partidos. Porque é mítica essa ideia, né, um mito de que nós temos partidos demais no Brasil. Nós temos muitas legendas aqui em Brasília, no Congresso, na Câmara, mas é muito difícil para uma pessoa começar um partido político do zero. Herança de legislações atrasadas, como a de 1945, da época ditatorial de Getúlio Vargas, que obrigou todos os partidos brasileiros a serem nacionais. Ora, se vivemos uma federação, como muitos outros estados são federados, por que motivo nos municípios não pode haver a criação de partidos políticos de interesse local? Então nós trouxemos essa ideia diante do Supremo Tribunal Federal e para todos os presentes, e aqui na Câmara dos Deputados vou propor também o fim da nacionalização dos partidos políticos. O deputado, é uma questão mais do Legislativo do que do Judiciário, não é não? Não tenho dúvida de que é mais o Legislativo. Agora, o Judiciário foi provocado por um caso concreto. Aconteceu no Rio de Janeiro. Em 2016, Rodrigo Mesomo inscreveu-se no TRE local como candidato a prefeito sem ter partido político. E o TRE indeferiu o seu registro. Ele apelou, então, ao TSE e agora ao STF, justificando que deveria ter o direito não só de votar, como também de ser votado. E quando não se dá esse direito dentro de uma democracia como a brasileira, está-se ferindo um tratado internacional, inclusive, que é o Pacto de São José de Costa Rica. Então, em virtude dessa provocação ao Poder Judiciário, feito por esse cidadão do Rio de Janeiro, acabou-se tornando, essa questão ainda mais relevante, e essa audiência pública foi realizada para decidir se, de fato, esse cidadão poderia ter o seu direito à candidatura deferido, ou se o tribunal fez de forma correta, seguiu aquilo que diz a lei e hoje a Constituição, dizendo que ele só poderia concorrer se estivesse filiado a um partido político. No Congresso hoje é muito difícil mudar esse ponto da legislação, aí, essa obrigatoriedade do registro da candidatura vinculado àqueles que estão filiados a partidos políticos? Pedro, essa que é a grande dificuldade e a tentação, na verdade, que nós temos. Quando uma questão dessa chega no STF, a gente vê que o sistema político partidário brasileiro é muito cartelizado, a gente tende a cair na tentação de dizer que o Supremo deve intervir, porque é muito difícil, realmente, uma legislação dessa ser aprovada por um parlamento que tem ainda muita influência dos partidos políticos grandes. Agora é importante lembrar também que a política brasileira está mudando. Os grandes partidos políticos brasileiros, todos perderam muitas cadeiras. PSDB e MDB perderam entre 40% e 50% das cadeiras de deputados em relação à eleição passada. O PTB perdeu 60%, o PT quase 20%. Então os grandes partidos, independentemente de ideologia, já perderam muito espaço na Câmara dos Deputados, e essa discussão, aliás, só tem sido possível nesse novo ambiente em que estamos aqui na Câmara dos Deputados por causa dessa mudança. Eu continuo acreditando no processo legislativo, pode demorar mais, mas creio que é por meio da alteração na legislação e, claro, da própria Constituição que nós vamos conseguir, desnacionalizar os partidos,
garantir candidaturas independentes, e 3, evitar que aberrações como fundo eleitoral sejam aumentadas, não deveria nem existir, né, agora para 4 bilhões de reais, dando mais poder ainda nas mãos de caciques partidários e de lideranças que há anos já estão na política brasileira. O ministro Barroso sinalizou quando deve colocar o assunto em votação aí no Supremo, no começo do ano que vem já será, deputado? A ideia me parece colocar no início do ano que vem. Ele, inclusive, deu algumas entrevistas já, não falou hoje. Ele tem, aliás, mantido uma postura muito correta, muito sóbria, sem antecipar nenhum tipo de opinião. Ele mesmo deixou isso claro várias vezes, mas ao que tudo indica, por entrevistas que ele já concedeu, não vai valer para as eleições do ano que vem qualquer decisão que ele venha a tomar no sentido de liberar candidaturas independentes. Se não liberar, segue o jogo tudo como está. Agora, se liberar, provavelmente é algo que vai valer apenas para as eleições de 2022. Deputado, o fato estou pensando aqui na comunicação, não é? Da mensagem do político para o eleitor. O fato do político estar afiliado a um partido já não pula uma etapa? Ou seja, de alguma forma o eleitor sabe em que espectro ele está, mais ou menos que ideias ele defende. A gente não vai dificultar a vida na comunicação entre o político e o eleitor se houver candidatura avulsa? Olha, Thaís, esse é o mundo dos sonhos da política num país democrático em que as ideologias estão muito bem definidas. Agora, nos 25 partidos brasileiros que nós temos hoje, é difícil encontrar ideologia de verdade. Tem alguns que exprimem ideias claras, mas o que a gente vê de forma generalizada é um candidato de um estado defender uma ideia, de outra ideia, às vezes dentro do mesmo estado também há diferentes opiniões, porque os partidos políticos, na maior parte das vezes, estão interessados em atrair pessoas que sejam boas de voto e não boas de ideia. São raras as iniciativas, como aliás a do Partido Novo, que eu pertenço, que é de fazer um processo seletivo antes, para ver se os candidatos estão alinhados àquilo que o partido defende. Então, infelizmente, por mais que essa seja a regra em muitos países onde a democracia é mais avançada, no Brasil isso não acontece. E mesmo assim, não necessariamente um partido precisa ser um partido de uma ideia no sentido de direita ou de esquerda. Às vezes o partido é um partido de uma causa, ou o partido é um partido que defende uma determinada categoria, não tem problema nenhum nisso. Mas no Brasil isso é praticamente impossível, porque para criar um partido político você precisa reunir mais de 500 mil assinaturas coletadas em mais de 9 estados, ou seja, partido só é possível ser criado por quem tem muito dinheiro, por quem é vinculado a sindicato, alguma organização eclesiástica ou já faz parte da política há muito tempo. Por isso que os partidos em geral que são criados no Brasil, eles normalmente são feitos por quem já tem acesso ao poder, já tem muito dinheiro e não por quem quer lá na base, no município, começar uma atividade política e às vezes se sente assim desmotivado a se filiar num partido político em virtude de todo o lamaçal da política brasileira e acaba nem concorrendo no nível local. Deputado, o senhor está em Brasília, participou desse evento hoje, está sentindo o clima para que o projeto de saneamento avance hoje na Câmara? A princípio deve ir à pauta amanhã. A informação que nós temos aqui hoje deve ir à pauta PEC, que aumenta o fundo de participação dos municípios para as cidades do Brasil, e amanhã deve entrar a lei de saneamento. Agora sim, há uma grande expectativa nesse sentido, porque o Brasil não pode esperar mais. Foi muito bom que foi marcado para essa semana, porque passar mais um ano sem que as pessoas mais pobres desse país saibam que alguma coisa está sendo feita para resolver um dos problemas mais básicos, que é a falta de saneamento, seria muito negativo para a imagem do parlamento e de fato, para todo o país. Deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, falou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, obrigada, hein? Até uma próxima vez. Eu agradeço. Um abraço. Até mais.